Pode ser bastante surpreendente para algumas pessoas saber que a teoria e a prática da magia passaram por muitas mudanças e inovações radicais ao longo da história. De fato, muitas teorias da magia são tão diferentes umas das outras que se tornaram, de fato, lógica e praticamente mutuamente exclusivas. Da teoria naturalista encontrada no conceito de raios estelares de Al-Kindi, à tradição salomônica de vincular criaturas sobrenaturais, à ascensão mística altamente apocalíptica da magia enoquiana, a história da magia ocidental é significativamente mais variada e complexa do que geralmente se reconhece. O final do século XIX e início do século XX representam uma das mudanças teóricas e práticas mais tectônicas na magia. Aqui, a teoria e a prática mágicas se cruzaram formalmente com o mundo emergente da psicologia e da psicanálise, juntamente com os desenvolvimentos filosóficos em torno do conceito de vontade, juntamente com figuras mais amplamente reconhecidas, como Aleister Crowley, o artista e ocultista Austin Osman Spare provaria ser uma voz verdadeiramente profética nessa revolução mágica. Seu gênio artístico, filosófico e mágico só agora está sendo verdadeiramente apreciado com sua teoria da magia dos sigilos, especialmente como ela está sendo incorporada ao desenvolvimento da magia do caos, provando ser uma prática cada vez mais popular e poderosa. Então, neste episódio, vamos explorar a filosofia mágica de Austin Osman Spare. Se você se interessa por magia, filosofia hermética ou misticismo, inscreva-se e confira meus outros conteúdos sobre tópicos de esoterismo e do oculto. Agora vamos à teoria de Kia, Zos e como a criação de sigilos pode liberar o poder mágico do gênio divino e individual de Austin Osman Spare. Bem-vindo ao Rumana Podcast, onde exploramos o arcano na história, filosofia e religião. Austin Osman Spare, filho de um policial londrino, era um gênio artístico e oculto. Seu trabalho artístico prefigurou muito do surrealismo, tanto na forma quanto no teor filosófico. Suas obras escritas são evocativas e se assemelham às obras visionárias dos simbolistas, como Rimbaud. Suas obras sobre o oculto, o tópico deste episódio, também introduziram aspectos teóricos e práticos avançados da magia, de maneiras que ainda têm um grande impacto hoje. Claro, a principal dificuldade em apreciar esse gênio oculto é, infelizmente, precisamente a escrita de Spare. Elas são escritas em um estilo frequentemente opaco, evocativo e até profético, com seu significado exato, frequentemente expresso obliquamente, na melhor das hipóteses, e algumas de suas obras são simplesmente escrita automática ou fluxo de consciência, e as restrições impostas a elas pela mente puramente racional, muito menos um editor, simplesmente não estão lá, estão ausentes. O leitor deve simplesmente se submeter ao redemoinho de sua psique frenética, muitas vezes mordaz. Além disso, interpretações ainda substancialmente diferentes de sua filosofia mágica são totalmente possíveis. Toda a sua filosofia é realmente opaca, e devo dizer que de forma alguma fingirei ter uma posição ou análise definitiva da filosofia de Spare. Na verdade, é provável que nenhuma análise definitiva seja possível. Quero dizer, é sobre a natureza bruta da psique de alguém. Mas quem não arrisca, não petisca. Vamos mergulhar. Spare detalha suas teorias filosóficas e, por sua vez, mágicas, em uma série de ensaios cada vez mais difíceis ao longo de sua vida, começando com seu livro de 1904, publicado no ensaio de 1905, Earth, Inferno, e o que é geralmente considerado suas posições maduras é apresentado em seu The Book of Pleasure, de 1913, e estendido em The Focus of Life, de 1921, embora ele tenha escrito enormes quantidades de obras depois disso. No centro de sua filosofia desde o início está a interação entre dois aspectos fundamentais da realidade, Kia e Zos.
Kia era para Sperry o vórtice energético primordial fundamental da realidade, um tipo de vida mental pura semelhante ao Brahma hindu ou ao Tao, mas além de qualquer representação verdadeira ou mesmo de temporalidade. Normalmente, Sper descreveria Kia como uma espécie de feminino divino cuja força vital, energética estava imbuída em tudo o que existe, especialmente tudo o que vive e é senciente. De fato, Kia permeia a vida através do processo de evolução, de tal forma que a senciência de todas as formas de vida anteriores perdura em cada ser vivo. Assim, Kia é tanto a vida quanto a senciência de toda a vida e toda a senciência. Zos, o nome mágico de Sper, também era seu termo geral para o organismo humano como a incorporação orgânica da senciência e da consciência. No pensamento de Sper, o Zos emergiu como alienado da realidade primordial pura de Kia, e essa alienação foi promovida por tudo, desde a conformidade inconsciente e servil até a convenção social e moral venal, até a religião dogmática e cerimonial, incluindo a magia cerimonial, e até mesmo a própria estrutura da psique. Essa alienação de Zos de Kia é a problemática central no pensamento de Spar, e seu sistema mágico visa totalmente superá-la, desbloqueando assim o gênio e o poder divino dentro do praticante. Certo, mas como? Principalmente focando a energia psíquica em um símbolo ou sigilo altamente comprimido, que, quando plantado no subconsciente, serve para abrir uma espécie de porta dos fundos mágica, pela qual pode acessar o poder de Kia para o mago. Mas antes de descompactar isso um pouco mais, e precisa de muito mais descompactação, vamos apreciar o quão inovador é seu pensamento na história da magia e da filosofia em geral. Para apreciar a complexidade do pensamento de Sparry, vale a pena notar pelo menos alguns dos elementos das ideias filosóficas e ocultas que estão motivando seu projeto filosófico geral. A primeira é incorporar elementos do ocultismo ocidental com ontologias mais típicas do pensamento hindu e taoísta. É claro que os signos axênicos de poder, ou sigilos, são conhecidos na magia ocidental há milênios. Esses símbolos eram tipicamente considerados como interagindo com a realidade através de uma série de simpatias que, quando empregadas corretamente, poderiam compelir a realidade ou mesmo os deuses a se comportarem de acordo com a vontade do praticante ritual ou mágico. Assim, tal símbolo ou série de símbolos, compostos no momento apropriado, tipicamente governado pela astrologia, a superfície apropriada ou a invocação ou sacrifício que a acompanha, poderiam compelir alguém a desejar outra pessoa. Você poderia criar ilusões como banquetes mágicos, você poderia permitir a vitória em uma corrida de cavalos, ou você poderia encontrar tesouros enterrados. Essa forma de magia era onipresente, desde os papiros mágicos gregos até a magia hermética da Renascença, como a encontrada em Cornélius Agripa. Falando em Agripa, os sigilos desenvolvidos em seus 3 livros de filosofia oculta são até mesmo vinculados ao simbolismo astrológico, numerológico e cabalístico. Basta colocar todo o simbolismo lá, fornecendo uma das teorias mais unificadas de produção de sigilos em todo o ocultismo ocidental. Seu sistema de produção de sigilos, o de Agripa, ainda está sendo usado, embora observe diferenças no pensamento de Sper. Para Sper, enquanto o sigilo era desenvolvido para a realização da vontade do mago, o mecanismo causal real sob a superfície, por assim dizer, é totalmente diferente. Em vez de manipular simpatias ocultas no cosmos, Spare vê a produção e o uso de sigilos como um meio de superar a alienação entre a realidade primordial de Kia e o organismo humano alienado, ou Zos. Da mesma forma que a meditação permite que o Atma perceba que ele sempre foi Brahma,
rompendo essa barreira de alienação que serve para fortalecer o mago metafisicamente, mesmo, mas a virada sendo para dentro é uma virada subjetiva, pela qual a vontade é fortalecida através da união do vórtice energético da vida, Kia, com a própria realidade como Zos. Observe também a centralidade do conceito de vontade e o papel do subconsciente no pensamento de Sperry. Começando com as primeiras teorias cognitivas modernas da mente e especialmente do desejo, a filosofia moderna e contemporânea da mente considera que a própria psique é uma estrutura em camadas, com apenas algum elemento realmente autoconsciente e os outros próprios ou subconscientes. Essa ideia floresceu no pensamento de Friedrich Nietzsche, que pensava que uma vontade primordial, a vontade de poder, existia como um impulso ou impulso profundo dentro de todos os seres vivos. A adesão humana inconsciente a essa vontade de poder resultou em uma moralidade mestra de impulso desenfreado, enquanto a supressão reativa da vontade de poder produziu uma moralidade servil da lei racional. Tais ideias chegaram à plena fruição com as poderosas teorias de Freud e de Jung. Freud sustentava que o ego era um cuidadoso ato de equilíbrio entre a poderosa regressão do superego tirânico sobre o caos compulsivo e insano do eu. Seu aluno e eventual rival, o Jung, estenderia a estrutura da mente a limites virtualmente, quero dizer, metafísicos, postulando um vasto inconsciente coletivo, onde residem as estruturas e símbolos do mito, que dão origem, em certo sentido, à própria consciência. A essa mistura, devemos adicionar os desenvolvimentos no ocultismo ocidental do século XX, em que focar e capacitar a vontade do mago por meio de técnicas como yoga e tantra, novamente, retiradas da filosofia oriental, ocuparia o centro do palco na teoria e prática de luminares, como Aleister Crowley, embora Florence Farr devesse receber muito mais crédito por essa inovação do que ela recebe. São as mulheres sendo suprimidas na história do ocultismo. Sua série de artigos de 1908 são especialmente importantes aqui. Se você já os leu ou ouviu falar de Florence Farr, ela realmente vale a pena estudar. Embora Sperry, para ter certeza, tenha se provado um maverick em basicamente tudo, rejeitando tanto a psicanálise, ele realmente chamou Freud e Jung, ele os chamou de fraude e lixo, respectivamente. Essa é uma boa sombra, e ele ridicularizou Crowley e as magias cerimoniais, como os dandies desempregados dos bordéis. Novamente, alguma grande sombra mágica para Sperry. A tarefa do verdadeiro mago era transcender a alienação de Zos de Kia, uma tarefa metafísica verdadeiramente hercúlea, embora não por meio de terapia da fala em um sofá ou organizações herméticas, hierárquicas e abafadas, e dedicação servil à magia cerimonial, mas por meio do foco intenso da vontade, por meio do uso de sigilos e experiências limite. Sperry desenvolve esses conceitos mais claramente em The Book of Pleasure e consiste em duas práticas interligadas. A primeira é a condensação da vontade em um sigilo. Aqui, Sperry simplesmente escreve sua vontade em letras romanas. Ele dá o exemplo de "Este é meu desejo de obter a força de um tigre" e comprime as letras e palavras umas sobre as outras, para eventualmente formar um único glifo ou sigilo que deve ser facilmente visualizado. Agora, com o sigilo, começa-se o processo de implantação dessa semente de sigilo de pura vontade no subconsciente. Claro, Zos está alienado do vórtice divino do puro devir na vida, então, para desbloquear esse poder, é preciso contornar as defesas do ego, que bloqueiam o poder de Kia. Sperry observa que o implante bem-sucedido do sigilo no subconsciente é realmente melhor alcançado quando as defesas do ego são mais fracas, estados do que Sperry chama de vacuidade. Um desses estados
é simplesmente exaustão física, seja desgastando o corpo por meio de exercícios até o ponto em que o ego luta para impor a ordem psíquica, ou no auge do orgasmo, onde aquela bem-aventurança temporária da pequena morte sobrecarrega as defesas do ego. Aqui, é claro, vale a pena notar que Spare e Crowley não são tão diferentes, pelo menos na prática, então há muita experimentação com magia sexual e tantrismo naquela época. Outro estado que Spare considerava útil era o desespero e a decepção em extremo. Em tais estados de desilusão, onde o ego não pode mais se agarrar à esperança, é mais possível que o subconsciente se torne mais acessível. Quando o ego pensa que tudo está perdido, em certo sentido, ele se solta, e esse relaxamento do ego permite que se inicialize as coisas no subconsciente. Uma técnica final, aparentemente baseada na yoga meditativa, parece ter sido a mais preferida por Spare. É o que ele chama de postura da morte. Aqui, olha-se para si mesmo em um espelho até que o reflexo não seja mais reconhecido. O colapso do ego está começando. Então, fechando os olhos, visualiza-se um pequeno feixe de luz que se esvaindo quando o ego é varrido como uma folha em um forte vendaval. Aqui, a consciência do ego começa a se romper totalmente, e o portal para Kia se abre em toda a sua grandeza e terror. Neste momento, a vontade condensada do mago, na forma da semente de sigilo, pode ser implantada no subconsciente, o mundo mais próximo do domínio de Kia. Além disso, essas experiências limite estão longe da consciência normal, o que auxilia em uma parte muito importante desse processo. Esquecer o implante da semente do sigilo completamente. Lembre-se de que o ego tentará suprimir essas expressões intensificadas de vontade e, portanto, o esquecimento ativo do implante da semente do sigilo no inconsciente ou subconsciente, que é novamente ativado pelo poder de Kia, só pode funcionar se tornar parte do que Spare chama de totalidade orgânica de Zos. Para que funcione, você precisa esquecer que está lá. De fato, esse tipo de poder remonta a Kia através de toda a vida evolutiva, da história total da própria vida, em um processo que Spare chama de ressurgência atávica, pelo qual pode acessar a totalidade dos poderes vitais e memórias de todos os seres vivos, como expressões de Kia. Na verdade, este é um aspecto interessante de seu pensamento. Não se acende no pensamento de Spare, em vez disso, regride-se através da senciência de volta aos poderes primordiais de Kia, através dessa magia de sigilo, sem a necessidade de iniciações ou adereços cerimoniais, que são meio legais, ou mesmo dogmas. Tudo isso atrapalha o processo para Spare. Ele argumenta que se pode acessar a forma mais vasta de poder imaginável, dispensando tudo isso. O próprio Spare desenvolveria vários desses sigilos, cujo significado permanece bastante misterioso para nós, enquanto ele buscava superar sua própria alienação como Zosvel Thanatos do poder primordial de Kia. De fato, muitos deles se tornaram o chamado alfabeto do desejo no movimento posterior da magia do caos, embora seja meio estranho que eles se tornem uma espécie de sigilos idealizados fossilizados, enquanto eu acho que o próprio Spare seria cético em relação a isso. A teoria e a prática ocultas de Spare estão em uma encruzilhada fascinante na história da magia. Sua guinada para o aspecto psíquico da prática mágica provaria ser pioneira, mas ele nunca parece abandonar a realidade primordial, o status ontológico de Kia. Assim, ele nunca tornou a magia meramente psicológica por natureza. Não está tudo na sua cabeça. Não é apenas autoajuda psicológica. Ao mesmo tempo, ele ainda centrava o drama psíquico como o local mágico central. Claro, esse dialeto pode ser detectado em outros ocultistas do século XX também, pensando aqui em Aleister Crowley, que no início parecia ter sustentado que o santo anjo guardião
Era uma dimensão da própria psique, ou eu, embora mais tarde pareça bastante claro que ele sustentava que o santo anjo guardião era na verdade um ser ontológico separado. Assim, a questão da psicologização da magia permanece um tópico ativo de debate nos círculos ocultistas hoje. Os demônios da Goécia são apenas aspectos da sua psique? Eles são reais? Austin Osman Spare viveu em condições bastante modestas, até mesmo empobrecidas, durante a maior parte de sua vida, e sua arte, assim como na história da arte, não foi devidamente apreciada por sua genialidade durante sua vida. Suas ideias e práticas ocultas seriam popularizadas por pessoas como Kenneth Grant, que certamente fez sua parte para propagar os poderes mágicos da poderosa vontade de Spare. Supostamente, Spare podia fazer chover. Quero dizer, não assim, chuva de verdade, mas tudo isso se tornaria uma base para o que agora chamamos de magia do caos. Contemporâneas, especialmente magia do caos e xamanismo, se quiser ver como as ideias de Spar sobreviveram e prosperaram no período contemporâneo. Suas obras são amplamente reproduzidas, embora em qualidade e custo variados. Elas tendem a se espelhar. As boas tendem a ser mais caras, embora eu recomende apenas encontrar digitalizações de alta resolução de suas primeiras obras para realmente apreciá-las como obras de arte, tanto quanto são obras de literatura e ocultismo. O estudo padrão da vida, arte e pensamento oculto de Spare seria Austin Osman Spare, The Occult Life of London's Legendary Artist, de Baker, embora este trabalho esteja se tornando cada vez mais raro com o tempo e um pouco mais caro,